Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 4 das limitações aos direitos autorais. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Inciso 1. Na reprodução. A linha A. Na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados e da publicação de onde foram transcritos. A linha B. Em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. A linha C, de retratos ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo oposição das pessoas nele representada ou de seus herdeiros. A linha D, de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Inciso 2. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Inciso 3. A citação em livros, jornais, revistas ou em qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Inciso 4. O apanhado de lições em estabelecimentos de ensinos por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Inciso 5. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização. Inciso 6. A representação teatral e execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, no estabelecimento de ensino, não havendo qualquer caso intuito de lucro. Inciso 7. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir obra judiciária ou administrativa. Inciso 8. A reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Artigo 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Artigo 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Capítulo 5 da transferência dos direitos de autor. Artigo 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito,
obedecidas as seguintes limitações. Inciso 1. A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo de natureza moral e os expressamente excluídos por lei. Inciso 2. Somente se admitirá a transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita. Inciso 3. Na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de 5 anos. Inciso 4. A cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário. Inciso 5. A cessão só se operará para a modalidade de utilização já existentes à data do contrato. Inciso 6. Não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma, que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. Artigo 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor se fará sempre por escrito e presume-se onerosa. Parágrafo 1º. Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o artigo 19 desta lei, ou, não estando a obra registrada, poderá ser instrumento de ser registrado em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 2º. Constarão no instrumento de cessão como elementos essenciais de seu objeto e as condições de exercício do direito quanto ao tempo, lugar e preço. Artigo 51. A cessão dos direitos de autor sobre as obras futuras abrangerá, no máximo, um período de 5 anos. Parágrafo único. O prazo será reduzido a 5 anos, sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-se na devida proporção o preço estipulado. Artigo 52. A omissão do nome do autor ou de coautor na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos.